Tudo bom, gente? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos pela escolha que fizeram, né, de estar aqui essa noite. Sabe que eu estou me sentindo super à vontade hoje aqui, né? Porque tem amigo, tem vizinho, tem colega de faculdade, eu estou aqui super à vontade hoje para a gente fazer essa construção desse tema. Para a gente começar, porque primeiro é uma honra muito grande acompanhar vocês nessa caminhada, né? Desde o primeiro contato, desde o primeiro encontro. Então, seguiremos juntos, essa construção é feita por todos nós, não existe hierarquias, né? Porque eu estou aqui na frente, é o professor, é uma honra para mim quando me chamam de professor, mas não vejam dessa forma. Um dia desse, eu estava sentado aí com vocês, aliás, eu digo muitas vezes aqui que eu tenho algumas formações acadêmicas, uma em curso ainda, mas aqui eu gosto muito, tenho uma honra de falar, aqui a da ULI, né, por ter sido formado aqui. Bom, mas para a gente começar, eu queria fazer alguns acordos, para a gente começar já com alguns combinados, né? Em primeiro lugar, eu queria que vocês participassem, queria que vocês perguntassem. Eu imagino que deve ter alguns de vocês, eu diria uma boa quantidade de vocês, que já é militante, vamos dizer assim, do Espiritismo, né? Que já vem de outras casas, que já estuda o Espiritismo há algum tempo. Tem gente assim aqui? Levanta o braço, quem? Olha só que galera. Agora, também imagino que a gente tenham pessoas aqui que estejam tendo pela primeira vez o contato com a doutrina, estão chegando agora pela primeira vez para um estudo e que talvez até tenha sido paciente, vamos dizer, né? Foi atendido de alguma forma. Então, tem gente assim aqui? Quem está chegando pela primeira vez? Então, olha que legal. Aí, para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página, aqueles que já são estudiosos, aqueles que já conhecem bastante a doutrina dos espíritos, e aqueles que estão chegando, a nossa proposta é de que os nossos temas aqui vão varrer o fundo do poço, vão fazer esse equilíbrio, vão fazer essa nivelação. Então, aqueles que já provavelmente saberão tudo aquilo que a gente já está falando, legal, contribuam, né? A gente pede que vocês participem, que perguntem, e há aqueles também que estão chegando agora, que estão começando, pergunta, às vezes pensa assim, não, eu não vou perguntar isso não, porque é muito bobinha essa pergunta. Não pense dessa forma, não tem pergunta bobinha, pode perguntar, porque como eu falei, essa construção é feita por todos nós. Bom, mas para que isso aconteça, o segundo combinado que eu quero fazer com vocês é o seguinte, as nossas aulas são gravadas. Então, para que a gente tenha na gravação a pergunta e a resposta, então eu preciso que, antes de fazer a pergunta, levanta o braço, e aí um dos monitores que estão aí, né, ao nosso redor aqui, vai chegar até você com o microfone, e aí faz a pergunta e a gente responde. Combinado? Então, pronto. Então, vamos iniciar. Hoje, esse nosso encontro, na verdade, a gente vai fazer um passeio pela história, a gente vai contextualizar de que forma o Espiritismo surgiu, como ele foi codificado, como isso aconteceu, e certamente vocês terão algumas dúvidas, algumas perguntas, mas eu também tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Por exemplo, quem poderia, ou quem me ajudaria já nesse início, dizendo qual é a impressão, o que é o Espiritismo, o que é o nosso tema? Alguém me ajuda Gisele, desculpa. Doutrina. Doutrina, muito bem. O que mais? Vamos mais aí. Quem arrisca a dizer o que é o Espiritismo? Qual é a impressão que vocês têm? É claro que, como eu falei, né, tem uma galera que já sabe tudo, mas vamos lá. Para mim, uma frase que eu sempre ouvi, que é a fé raciocinada. Então, é você buscar entender
a fé e não só pela fé. É uma das premissas, né, que o Espiritismo traz. Muito bem. Alguém mais? O que é o Espiritismo? Eu acho que é nos fazer, né, entender que temos espíritos, que somos espíritos. Dona Célia, a senhora é médium, né? Você sabe que... eu não sei se vocês vão sair daqui surpresos, né, quando souberem que todos são médiuns, né? Mas a Dona Célia está despontando, porque ela está respondendo a pergunta que eu ainda não fiz. Eu ia fazer agora essa pergunta e ela já está respondendo. A senhora vai responder, que eu vou fazer essa pergunta agora. O Consolador Prometido. Ok, então também é o que se fala, né, a respeito do Espiritismo, né, que é o Consolador, a terceira revelação, não é isso? Muito bem. Mas então, a Dona Célia me respondeu ali, eu queria que vocês dissessem então, porque quando uma coisa assim, tem um vulto como o Espiritismo, né, que às vezes traz até a curiosidade de muitas pessoas, isso deve ter um propósito para cada um, né? Deve ter uma função. Então, para vocês, o que seria essa função do Espiritismo, esse propósito? A Dona Célia já estava contando ali. A senhora quer repetir o que a senhora falou? É nos fazer entender que somos espíritos. Então, essa é uma função do Espiritismo, né? Espíritos encarnados. Faz a gente entender que somos espíritos, né? Tem alguém que tem medo de espírito aqui, não? Tem. É porque às vezes eu faço a pergunta, as pessoas têm medo de dizer que tem medo, entendeu? O senhor já teve, né? Já. Luiz, meu nome Oi. é Lúcia. Boa noite. Boa noite. Rapidinho, eu vou resumir. Você perguntou assim, eu não me considero uma estudiosa do Espiritismo, nem praticante, nem conhecedora. Porque a minha primeira experiência com o Espiritismo, eu frequentei um Bezerra de Menezes há algum tempo, eu era bem jovem, né, 20 anos. E aí o Espiritismo eu tive medo. Porque passado 2, 3 meses de frequentando o centro que uma amiga me levou, meu pai tinha acabado de falecer, a família estava acabada, destruída, né? Todo mundo sofrendo muito. E aí eu ouvi, uma bela tarde, eu estava acordada, eu ouvi uma voz falando assim, escreva. Então eu tive medo. E aí eu queria sair da cama, não conseguia sair da cama. Aí comecei a rezar, saí da cama. Aí eu falei para essa amiga, não vou mais lá não. Não quero saber. Então, de lá para cá, nunca mais frequentei um centro espírita, assim, regularmente. Dessa vez, Trouxe eu fui a amiga, trazida né? por minha prima. Deixa eu ver aqui, eu não consigo ver seu Estela. nome aqui. Não, Lúcia, é isso? Lúcia, é. Lúcia. Dessa vez, fui trazida por Estela aqui para a Harmonia. Aí, no primeiro dia, ela me levou para um passe de desobsessão. Eu já estava assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tomara que ninguém venha. E aí eu estava com medo. Uhum. Mas quando eu comecei a assistir o Evangelho, vim todos os sábados, às vezes eu venho na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Aí que eu tive essa noção de que todos somos espíritos. Se eu não tenho medo de você, aí, se você morrer, por que eu vou ter medo de você? Verdade. Não tenha, não. Mas eu tinha. Eu tinha medo do meu pai, imagina. Tá bom, Então, Lúcia. o Espiritismo, aqui nessa casa, está me trazendo isso, a coragem. A coragem e o conhecimento. Que bom. Então, sabe que a minha avó dizia o seguinte, que a gente só tem medo daquilo que não conhece. Então, quando você passa a conhecer, pronto, não precisa mais ter medo, né? Então, essa é a nossa proposta. Vocês devem ouvir daqui para frente, muitas vezes, isso que eu vou falar agora, que essa seja a primeira de muitas. O nosso propósito, o que está nas entrelinhas da ULI, é que cada um de nós, cada um de vocês, se perceba espírito imortal. Então, a Universidade Livre do Espírito não é a Universidade Livre dos Espíritas.
A gente não quer formar ninguém em espírita aqui. A gente quer fazer que cada um se perceba espírito. E quando a gente se percebe espírito, muda toda a visão do mundo, a visão da vida, muda tudo, inclusive de nós mesmos. Então, há aqueles, né, que têm medo de espírito, porque eu sei que uma galera aí teve medo de dizer que tem medo. Então, há aqueles que não teve coragem de dizer que tem medo, não tenham, porque todos os dias vocês veem espíritos. Quando a gente acorda de manhã, entra no banheiro, a primeira coisa que a gente vê é aquele espelho, né? Estão vendo espírito, né? A diferença é que a gente vai entender também ao longo desse curso, né, que tem os espíritos, né, eles vão se colocar de duas maneiras, né? Uma maneira é essa que a gente está aqui agora, encarnados, né? Todo mundo está encarnado aqui, né? Tem alguém desencarnado aí? Não, né? É porque às vezes a gente está conversando assim, aí outro dia, igual essa senhora de vestido verde que está entrando ali agora, vocês estão vendo ou não? Não estão vendo? Não estão vendo essa senhora de vestido verde? Pois é, eu também não. Mas tem os espíritos que estão desencarnados, né? Mas são espíritos, são pessoas. Pessoas são espíritos, espíritos são pessoas. Então a gente não precisa ter medo, porque é disso, né, que nós estamos falando e é isso que somos. Bom, então, vou avançar um pouquinho aqui para falar dos nossos objetivos de hoje, né? Em primeiro lugar, a gente vai apresentar uma visão geral, sintética, do que é o Espiritismo. Vocês já trouxeram uma definição, assim, bem dentro do propósito, mas a gente vai arredondar um pouco mais isso. E para que a gente chegue nessa proposta, a gente vai passar por alguns pontos. Um deles, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina. O que acontecia naquela época, né? E de que forma isso chegou? Quem foi a pessoa, né? O segundo ponto ali, traçar o perfil biográfico de Allan Kardec. Então, quem é esse Allan Kardec, né? De onde veio, né? Se alimentava de quê? Parece Globo Repórter, né? Onde vivem, o que se alimentam e tal. Então, a gente conhecer um pouquinho quem é essa pessoa, né? Quem é esse espírito. Apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conhecimentos. Então, é importante dizer que esse curso ele está baseado em 5 livros básicos, né? Que chamamos do Pentateuco Kardeciano, que são os 5 livros que compõem a obra básica de Allan Kardec. É claro que não é só isso, porque o Espiritismo hoje é um privilegiado com literatura. A gente tem uma vasta obra literária, então tem muitos outros autores que ampliaram o que Kardec trouxe, né, e que compilou nesses 5 livros. Então a gente tem muitos autores que ampliam essa obra e é claro que a gente vai trazer isso tudo. Então, além disso, há também uma necessidade de contextualizarmos tudo o que está sendo dito. Então, quando eu perguntei para vocês, aquelas pessoas que já estudavam, etc., é preciso que a gente, nesse momento, e até uma proposta, né, que faço para vocês, que nesse momento a gente se coloque na posição de estarmos abertos ao novo, à contextualização, à atualização. Por mais que a gente saiba aquilo, mas vamos ouvir a mesma história algumas vezes para que a gente veja aquelas... Vou fazer um parênteses do que eu estou falando. Eu, às vezes, assisto lá em casa, o pessoal acha que eu sou meio doido, né? Porque eu assisto o mesmo filme mais 4 vezes. Aí minha esposa, né, fala assim, mas por que você está assistindo esse filme de novo? Eu falo, não, porque agora eu vi uma coisa que eu não tinha visto antes, agora eu entendi uma parte que eu não tinha entendido. E quantas vezes você vê, sempre acha algo novo ali naquela mesma história, daquela história contada do mesmo jeito, mas você sempre acha algo novo. Então, vejam dessa forma, né? Porque por mais que já saibam, que tenham lido, estudado, ouvido, mas algo novo vai chegar, tá bom? Então, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo. Então, são exatamente 7 princípios básicos, a gente vai falar sobre eles.
e mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. E aí eu tenho uma historinha para contar para vocês. 28 anos, mais ou menos, acho que é por aí. Não gosto de lembrar muito não, porque eu hoje estou jovem há muito tempo, né? Mas quando eu era jovem há menos tempo, eu comecei a estudar o Espiritismo. E aí uma vez, já tinha ido num monte de lugar, tinha ido na Umbanda, já tinha a Igreja Católica, né? A minha mãe é evangélica de uma igreja, a minha avó é evangélica de outra igreja, filosofias religiosas diferentes lá. Meu pai católico, meu irmão budista, olha que coisa, né? Almoço de domingo, encontro ecumênico, né? Imagina essa coisa toda. E eu já tinha ido em vários lugares, e aí, de repente, eu fui numa palestra espírita, e quando cheguei lá, o palestrante falou um monte de coisa interessante, mas, de repente, ele disse assim, que o codificador da doutrina dos espíritos afirmou que se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém em nome do espiritismo dissesse algo que a ciência não comprovasse, ficasse então com a ciência. Eu falei, mas tem algo interessante aí, porque você imagina, ou pelo menos audacioso, né? Porque você imagina o seguinte, o cara que está compilando uma doutrina, ele diz para você, olha, isso aqui não é uma verdade absoluta. Então, com o avançar da humanidade, com a evolução da ciência, outras verdades serão reveladas. E se algum dia alguém disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência e não com o espiritismo. Eu falei, opa, tem algo aí que me interessa. E a partir daí eu comecei a me debruçar sobre o espiritismo e estou aqui até hoje. Então, aqueles 3 pontos ali, a ciência, a filosofia e a religião, são os 3 pilares dos quais o espiritismo está pautado. Nós veremos aspectos religiosos, né? A gente se apropria, vamos dizer assim, né, do cristianismo em alguns aspectos, né? A gente vai trazer conceitos de várias ciências, de vários saberes, de vários conhecimentos, assim como a filosofia, que nos faz indagar, que nos faz questionar. Então, eu acho que foi a Gisele, é isso mesmo? Que trouxe a ideia agora fiquei na dúvida se foi a Joelma ou a Gisele, que disse que a fé raciocinada, né, foi a Joelma. Então, esse é um dos conceitos básicos do Espiritismo. Ele vai nos trazer a fé raciocinada, né? Ele diz que aquela fé cega é morta, né? Crermos em algo que não é possível, que a ciência, por exemplo, não diria como verdade, então a gente não vai encarar, né? Vou fazer uma brincadeira, não vai matar nos peitos qualquer reggae que o pessoal diga, né? Vamos pensar a respeito para raciocinar a respeito para ver se isso é possível ou não. Então, esses são conceitos que estão nessa base desses 3 pilares da Constituição do Espiritismo. Bom, então, vocês trouxeram, né, a impressão de vocês, e eu vou dizer para vocês que função, né, acho que só a dona Lúcia, dona Súcia, dona Célia é que falou, né, sobre que função que o Espiritismo trazia, né? Para mim, eu digo para vocês assim, que foi como me tirar de uma zona de conforto, foi incomodar, foi fazer você se movimentar, né? Então, para mim, é dessa forma, né? E eu gostaria que daqui para frente vocês pensassem o que isso traz para vocês, né? De que forma isso toca, que função isso vai trazer para a vida de vocês. Então, para mim, fez me movimentar, né? Sair daquela área de conforto e entender que eu preciso fazer algo para que o universo conspire a favor. E aí, Kardec traz essa ideia, né? Que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos. A gente vai entender aquele espírito ali como espírito desencarnado. Então, e suas relações com o mundo material, ou seja, com o mundo
carnal, né, com esse mundo que vivemos, essa dimensão aqui do mundo que nós vivemos e que estamos agora encarnados. Então, é isso aí. Então, é uma doutrina que trata de espíritos, e é sobre isso que a gente vai falar nesse curso. Então, ainda teremos, depois de hoje, ainda teremos 19 aulas que vão dar essa ideia básica. Na próxima semana a gente vai falar sobre Deus, na outra semana espíritos, e assim cada um dos temas que são básicos dentro da doutrina. Teremos, é claro, outros ciclos para esse aprofundamento, para que a gente vá cada vez mais engrossando o caldo, né, desse conhecimento a partir dessa base que a gente vai formar agora. Bom, mas, acho que passei demais aqui, mas isso teve um início, né? E aquela data ali, 18 de abril de 1857, é a data, então, talvez mais importante para o Espiritismo. É a data que marca o início. Nessa exata data, esse marco, né, foi pela publicação do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, eu nunca sei se a pronúncia é essa, que eu não sei francês, eu não sei se é Rivail ou Rivail, sempre foi uma dúvida para mim, mas entendam, né, que esse é o nome do professor, do cientista, que através da sua curiosidade, né, chegou a isso. Bom, como isso aconteceu? Então, o Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências e em meio a novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, né, que se estudava antes da publicação do livro. Então, na verdade, esse professor, ele não criou nada novo, né? A gente não pode dizer que ele criou algo que não existia. Ele pegou elementos, pegou o que já era natural, o que já existia, e simplesmente reuniu as informações, né, e criou um estudo sistematizado a partir daí. E isso acontecia, como diz ali o texto, numa época que todos os movimentos eram contrários à religião. Então, vamos fazer um breve passeio no tempo aqui, lá no século XVII. O que acontecia naquela época? A ideia da teologia era o que mandava. Todas as pessoas, as leis, tudo surgia da ideia do movimento teocrático. Então, a lei, a humanidade se movia por isso. Lá no final do século XVII, esse cara chamado René Descartes vem com uma ideia: penso, logo existo. Então ele começa um movimento de dizer assim, olha, o que vale é o que está em mim, e não o que vem de fora. A ideia do divino foi o início de um movimento contrário ao que a religião pregava, que mandava em tudo, que definia tudo, que resolvia tudo. Todas as ideias provinham, então, da religião. E aí, essa ideia, né, que a minha existência é determinada pelo meu pensar, iniciou um outro movimento, que foi o iluminismo. Então, a partir dessas ideias, começa um outro movimento chamado iluminismo. Aí foi final do século XVII, início do século XVIII, onde John Locke, um dos principais, né, considerou que foi o século das luzes, porque, na verdade, o iluminismo trazia a iluminação à ignorância, porque era iluminar as ideias, dizer que eu trago a minha luz e que o que eu faço é importante. Então, o uso da razão sobre a fé para entender e solucionar os problemas. Então,
total contramão da religião, né, do que a ideia teocrática trazia. O conhecimento racional para desconstruir os preconceitos e ideologias religiosas, a defesa da liberdade na política, economia, na escolha da religião, igualdade de todos diante da lei. Mais tarde, esse movimento deu abertura para um outro, ainda no século XVIII, que foi o socialismo marxista. Então, Karl Marx, né, publica, né, o Manifesto Comunista, e na mesma época estava surgindo a publicação do Livro dos Espíritos. E ele trazia uma ideia materialista que se aproximava das lutas pela liberdade dos trabalhadores, se distanciava da religião dogmática e declarava que a religião é o ópio do povo. Em seguida, outro movimento que acontecia, o positivismo de Comte. Então, o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, é o que ele trazia, a comprovação através de métodos científicos. Então, agora, não está dizendo mais que a divindade é que vai ditar as coisas. Espera aí, a gente tem que experimentar isso, vamos cientificar isso para dizer se é verdade mesmo ou não. Desconsidera os conhecimentos ligados às crenças e superstições. E o declínio da religião e dos seus conhecimentos. Aí, por fim, no início do século XIX, Darwin traz a ideia de que havia uma seleção natural das espécies e que os organismos mais adaptados seriam selecionados ao meio. Então, as espécies não existiam da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças e as gerações posteriores. Então, totalmente desconstruindo aquela ideia de que o homem, né, o ser humano, foi criado a partir do sopro divino, né? A gente tem aquele mito de Adão e Eva, né? Deus manipulou o barro e soprou, então formou Adão. Depois ele tirou a costela de Adão e formou a companheira para ele, Eva, né? Então, Darwin vem desconstruir essa ideia de que a criação da humanidade teria partido de um sopro divino. E não, isso é evolução das espécies, né? E essa ideia o Espiritismo se apropria para a evolução dos corpos, né? A gente vai adicionar um componente importante, né, que é o espírito, mas para a evolução dos corpos a gente se apropria dessa ideia. Então, o ser humano, segundo Darwin, não tem origem divina, viemos dos primatas, somos resultados da seleção natural das espécies. Bom, então esse século XIX foi um século muito importante para tudo o que aconteceu, porque surgia o Espiritismo, imagine, ele surge como uma religião, e na contramão de tudo que acontecia, né? Então, vejam que coisa fantástica. Adenauer vem dizer o seguinte, que esse século, né, contribuíram para a formação do alicerce teórico da implantação da doutrina fundamentada em fatos explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias e dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Então, dentro da ideia, aquele tripé que a gente acabou de falar, religiosamente, né, o Espiritismo surge se apropriando da ideia cristã, mas trazendo o pilar filosófico do questionamento, trazendo o pilar científico da comprovação, da sistematização, da racionalização, né? Então, quer dizer, desconstruindo a ideia da fé cega, das crendices, né? O que ocorriam. Então, Arthur Conan Doyle, nesse livro chamado A História do Espiritismo, ele vai dizer que houve uma invasão organizada dos espíritos, porque as coisas aconteceram de uma forma muito sincronizada em várias regiões do mundo. Então, 1848, né,
ali traz a data certinha, 31 de março de 1848, lá num condado em Nova York, chamado Hydesville, uma família de sobrenome Fox, eram 3 irmãs, e as meninas começavam a ouvir ruídos, pancadas, que aconteciam lá na casa que essa família morava. E ela, a mais nova, a Kate, ela percebeu que as pancadas tinham um cunho inteligente, porque se ela desse 2 pancadas, respondia 2 pancadas, se ela desse uma pancada, respondia uma pancada. E aí a danadinha conseguiu entabular uma forma de criar uma comunicação. E ela entabulou lá uma regra, olha, 2 pancadas é isso, uma é aquilo, e foi organizando aquela comunicação. E nisso, ela começava a fazer perguntas e vinham respostas inteligentes. Então, puxa, mas que coisa curiosa, porque parede não é inteligente, né? Então, há que haver algo inteligente por trás disso. E elas começaram a aprofundar a sua pesquisa, e em um dado momento, elas conseguiram a resposta de que as respostas eram dadas por uma pessoa, um homem que que transitava naquela região e que havia sido assassinado pelos antigos donos daquela casa. E ele havia sido enterrado ali. E o nome dele era Charles Rosner, e era um mascate, era um vendedor ambulante. Bom, a partir dessa informação, né, as meninas, imaginam, eram religiosas, né, e o protestantismo americano muito rigoroso. Então, a própria família tentou abafar, olha, puxa, não vamos avançar por isso. Mas ainda assim, as autoridades tentaram, escavaram em volta da casa, fizeram uma busca e nada, não encontraram nada, então nada foi comprovado. Só que anos mais tarde, uma rodovia ia passar por ali, e aí tiveram que demolir a casa, tiraram todo. E quando demoliram a casa, e aí encontraram lá uma ossada, né, os restos mortais, emparedado. Na verdade, ele não estava enterrado por ali, ele tinha sido emparedado, e comprovaram que realmente aquela ossada, aqueles restos mortais, eram de um homem chamado Charles Rosner. E então, a confirmação, né, daquela comunicação. Agora, isso tudo aconteceu em 1848. Acho que eu adiantei um pouco o outro slide, que só ia contar tudo que eu acabei de contar para vocês. Então, as irmãs, né, Catherine, de 11 anos, e a Margaret, de 14, foram dormir no quarto dos pais com o aumento dos ruídos. Catherine começou a bater palmas e da parede vinha o mesmo número de pancadas. A menina fazia perguntas e a parede respondia com um golpe para sim e 2 golpes para não. Ela foi entabulando, né, como eu falei, uma forma de se comunicar. Então, as pancadas revelavam ser o espírito do mascate Charles Rosner, assassinado, sepultado no porão da casa pelos antigos moradores. Bom, aí, quase que simultaneamente, porque agora a gente vai falar de 1850, quer dizer, 2 anos depois, na Europa, as irmãs Fox, isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Hydesville, em Nova York, um condado lá de Nova York. Agora, na Europa, aí começou a acontecer uma brincadeira que foi nomeado como mesas girantes. E eu estou falando brincadeira porque se tornou um tipo de reunião tão popular que as pessoas se reuniam nesses salões, né, para fazerem perguntas, porque o que acontecia é que eram mesas, assim, mesas de 3 pés, e as pessoas colocavam ali um alfabeto marcado no chão, num outro canto as respostas sim e não, e os médiums, né, pessoas se posicionavam ali ao redor daquela mesa, e sem que ninguém tocasse nas mesas, quando alguém fazia uma pergunta, a mesa ia saltitando ali em cima das letras e formava as palavras e respondia perguntas. E eram, na maioria, perguntas frívolas, né? Eram perguntas assim, sem nenhum teor mais importante ou de um aprofundamento de estudo. Mas um desses frequentadores, né, participantes dessa reunião, resolveu convidar um amigo que era um estudioso, era um professor, um cientista chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. E esse professor Rivail, sendo convidado, foi até
o salão, e quando ele viu o que ocorria, ele respondeu para o amigo: olha, eu não posso crer que uma mesa tenha nervos para ter pensamentos, né, para ter raciocínio e poder dar respostas inteligentes. Então, há que haver algo inteligente por trás disso. E ele ignorou naquele primeiro momento, mas um ano depois ele mais uma vez foi convidado, e ele, porque da primeira vez ele achou até que podia ter fraude ali, né? Olha, alguém está manipulando aí, sei lá, o que estão fazendo para isso acontecer, porque mesa não é inteligente para responder daquela forma. E aí ele resolveu fazer o seguinte: ele criou um grupo de perguntas, distribuiu as mesmas perguntas para grupos que se reuniam em outros lugares da Europa, em outros lugares do mundo, em vários lugares da França também. As mesmas perguntas foram enviadas para esses grupos. E ele, depois, ao receber as respostas, fez uma compilação fazendo assim: todas aquelas que eram exatamente iguais, tinha que ser 100% igual, ele aproveitava. Aquelas respostas que havia qualquer ponto de divergência, ele refutava. Então, dessa forma, ele foi juntando perguntas e respostas e chegou à conclusão da publicação de um livro que ele chamou de O Livro dos Espíritos. Agora, por não ser um conteúdo dele, porque ele era um professor, Hippolyte Lyon, Denisard Rivail, publicou vários livros da literatura francesa, compêndios de matemática, ele era o cara. E aí ele pensou assim: bom, como não é o meu livro, né, os conteúdos que estão aqui não são meus, são dos espíritos, então ele deu esse nome, e os espíritos, né, através de um espírito que comandava aquela pleiade que estava dentro dessa organização, que se denominou, né, o Espírito da Verdade, ele então sugeriu ao professor Hippolyte que ele utilizasse um codinome para essa publicação, e ele sugeriu o nome Allan Kardec. Então, o professor Hippolyte Lyon Denisard Rivail foi codinomizado Allan Kardec para a publicação do primeiro livro. Bom, foi um sucesso absoluto. A primeira edição do livro esgotou muito rapidamente, e ele precisou fazer logo em seguida uma outra edição ampliada, com mais perguntas, né, para que ampliasse então aquele estudo. E a partir daí ele foi publicando outros livros, e eu acho que eu antecipei também alguns slides, mas não tem problema. Bom, mas o que eu quero perguntar para vocês é que até aqui tudo bem? Está claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou curiosa, Débora? Me fala então. Ricardo, chega com o microfone para a Débora aqui, por favor. Depois que Allan Kardec desencarnou, tem alguma notícia de reencarnações dele? Olha, e tem fofoca espiritual, você sabe que tem, né? Rola uma fofoca aí e tal. Eu não vou contar não, porque eu não sou fofoqueiro, mas rola uma fofoca aí. Não, a gente não tem assim, oficialmente não tem nenhum informe não. Rola, como eu estou te falando, né? Rumores, né? Informações, mas nada oficial. Aqui, ó. Mas você ficou curiosa de saber o que ele fez depois? Pois é, o que será que ele fez antes também, para estar preparado, né? Pois não. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntinhas só. Se o homem veio do macaco, segundo os cientistas, o macaco veio de onde? Se o senhor não sabe, eu também não sei. Aquilo é a ideia de Darwin. O senhor vai perguntar isso para mim? Outra. O homem não veio do sopro de Deus. E aí você já acredita que veio do choque de duas estrelas, do Big Bang. Eu estou ouvindo o senhor muito baixo. Minha voz mesmo. Os cientistas não creem que o homem veio de Deus, mas creem que o homem veio do choque de duas estrelas, do Big Bang. Bom, deixa eu ver se eu entendi. São duas ideias diferentes, né? A gente vai ter, deixa eu ver, a aula 4, né? Na aula 4, que é a aula sobre evolução, a gente vai aprofundar a sua dúvida. Eu espero que o senhor não fique ansioso esperar até a aula 4, então eu vou dar só
uma dica, né, sobre isso. Na verdade, existem duas ideias. Uma ideia do criacionismo, né, que vai dizer que o homem foi criado a partir do sopro de Deus, que o mundo foi criado em 7 dias, não é isso que a Bíblia diz, né? Que a Terra, o mundo foi criado em 7 dias. E a ciência vai dizer o que o senhor trouxe agora, que foi criado a partir do Big Bang. Isso há mais ou menos 14 bilhões, né, de anos atrás. Então, são duas ideias, são duas teorias diferentes e que nós não estamos desacreditando ou inabilitando nenhuma delas, né? Inclusive, nessa aula, a gente faz um paralelo a respeito das duas informações, né? Então, são duas ideias diferentes, que a gente não está descartando nenhuma delas, né? Ok? Então, aula 4, a gente vai aprofundar sobre isso aí. Bom, então eu falava que eu antecipei os slides aqui, né? Então, nos salões de Paris surgiu o fenômeno das mesas girantes, tratava-se de pequenas mesas, geralmente com base de 3 pernas, onde sentavam-se as pessoas, falamos sobre isso, né? Então, semelhante lá às Fox. E por que isso foi importante? Em primeiro lugar, chamou a atenção devido à sua repercussão e tornaram-se uma moda. Chamou a atenção de pesquisadores, só foi possível, né, a compilação, esse estudo, né, sistematizado a partir dessa curiosidade que se formou ali, né? Então, e contribuíram para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse do estudo do magnetismo. A invasão organizada dos espíritos, assim foi definido, que esses fenômenos, na fase inicial do espiritismo, essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle, como eu tinha falado. Pois não. O Ricardo hoje não fez o treino dele de caminhada, ele está disposto a caminhar aqui no salão. Boa noite. Boa noite. Isso foi orquestrado pelo espiritismo? Assim, dizem que isso foi orquestrado porque a gente não tinha uma evolução psicológica para poder chegar a alguns conhecimentos da época, social também, porque teve alguns problemas, né, para a implantação disso. Seria uma coisa orquestrada do outro lado? Para chegar, assim, ter um momento que antes não se falava em espiritismo, outras religiões não existia, era só, né, praticamente o catolicismo dividido, né, alguma coisa do evangélico e pronto. Aí surgiu isso num momento necessário? Então, vou te falar o que eu penso a respeito. Desculpa, eu não consigo ver seu crachá aqui. Ávila. Ávila? Isso. Então, Ávila, vou te falar o que eu penso a respeito. Bom, tudo que a gente fala, né, se referindo a espiritismo, tem que ser de 18 de abril de 1857 para cá. O que não quer dizer que antes de 18 de abril de 1857, essas coisas não existissem, né? Porque, por exemplo, eu dei uma notícia para vocês, não sei se foi bombástica, né? Todo mundo aqui é médium. Já tinham pensado nisso, não? Todo mundo aqui é médium. E a mediunidade existe, sabe desde quando? Sabe desde quando? Desde quando o mundo é mundo, né? Desde quando nós existimos, porque a mediunidade é algo inerente ao ser humano. Agora, a minha primeira formação, eu sou engenheiro, né? Tem uma colega, eu estava olhando e falei assim, puxa, tem gente conhecida. Depois eu lembrei da faculdade ali, eu estou fazendo uma outra faculdade agora de psicologia, mas a minha primeira formação, eu sou engenheiro. E eu pensei, né, em criar um instrumento chamado mediômetro. Já ouviu falar em mediômetro? Ele não existe ainda, eu ia inventar ele, mas resolvi deixar para depois. O mediômetro seria um aparelho que ia ser assim, tem 2 pontas de prova, e que você pegaria ali, uma vermelha e uma preta, e você pega naquela ponta, ele tem um ponteirinho, né, e ele ia deflexionar a agulha para dizer a intensidade de quanto você é médium, né? Então, por exemplo, eu ia pegar ali, ele ia dar aquele pulinho assim, né? Chico Xavier pega na ponteira e quebra a agulha lá do outro lado, né? Tal a intensidade da mediunidade dele. Mas, enfim, esse aparelho não existe. Então, a gente não consegue aferir a nossa mediunidade, mas eu posso garantir para vocês que todo mundo aqui é médium. E a mediunidade, como eu falei, já existia antes. Não foi porque Kardec compilou o Espiritismo que isso acontecia. Bom,
uma infinidade de outros fenômenos dos quais o Espiritismo estudou, que sistematizou, que organizou, também já existiam. Então, algumas palavras foram, por exemplo, eu acabei de usar a palavra médium, foi criada por Kardec, se referindo ao mediador, aquele que está intermediário ao mundo dos espíritos, né? E ao mundo encarnado. Então, nada disso foi criado por ele, e sim compilado. Tudo já existia. Acho que tem... Respondeu ou não? Como que uma pessoa percebe a mediunidade, né? A partir de que premissa ela identifica que ela é um médium, ou o que é que ela sente? Vitória? Eu estou enxergando bem. Então, Vitória, aula 10. Quem é a professora? É a Alessandra? Então, aula 10, você vai ter uma professora fantástica que vai te dar todas as dicas sobre isso. Para você não ficar... Eu sou 60% psicólogo, então, para você não ficar ansiosa, para você não criar ansiedade, eu vou dar só uma palhinha para não fugir do nosso tema. Que, aliás, eu fiz aqueles acordos no início, eu esqueci de fazer o terceiro. São 3 acordos que eu faço, eu só fiz 2, né? Eu falei que para perguntar tem que levantar o braço para o monitor chegar, e que para... Qual foi o segundo acordo que eu fiz mesmo, hein? Qual foi? Participar. Não, o primeiro era para participar, o segundo era para perguntar levantando a mão. O terceiro eu não fiz, que é que a gente, para potencializar o nosso tema, que as perguntas sejam dentro do tema. Porque se de repente a gente faz uma pergunta num outro tema que ainda vai vir, né, aí a gente acaba perdendo um pouquinho do tempo de hoje, da aula, né, para falar de outra coisa. Mas eu confesso que eu não gosto de deixar ninguém ansioso. Então, existem sim vários sinais e que transcendem, ultrapassam às vezes o não físico, o extrafísico. Então, tem alguns sinais, taquicardia, tem alguns sinais que você vai perceber. Por exemplo, quando uma pessoa se aproxima de você e essa pessoa está numa vibração muito contrária, muito diferente da sua, às vezes você se arrepia, você tem uma sensação ruim e tal, né? Isso já é uma coisa chamada tato mediúnico, porque a vibração daquela pessoa não está muito, como é que eu vou dizer, compatível, né, com a sua vibração. E a gente está falando de pessoas encarnadas. Então, com as pessoas desencarnadas, porque espíritos são pessoas, né? Essas pessoas se aproximam de você, você também reage com algumas sensações, com algumas percepções, de tal forma a que você pode até dar uma comunicação, quer dizer, psicofonizar as ideias daquela pessoa. Mas antes que isso ocorra, você tem sensações físicas, algumas sensações psíquicas apenas, então tem alguns sinais, mas como eu te falei, a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá bom? Aula 10. Então, seguindo um pouquinho mais aqui, vamos conhecer um pouco mais então sobre esse professor, né? O professor Hippolyte. Eu acho que é Hippolyte, porque tem um acento ali, mas o acento está contrário, eu não sei francês, mas Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo francês, nascido em 3 de outubro de 1804, em Lyon e Paris, estudou em Yverdon, na Suíça, escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi. Olha só, o cara era discípulo de Pestalozzi. Está vendo, Débora? Eu não sei o que ele fez antes, o que ele fez depois, mas nessa época aí o cara foi o cara, né? Então, discípulo de Pestalozzi, usava a intuição como método de ensino, tornou-se mestre em letras e ciências, conhecia algumas línguas, italiano, alemão, etc. Publicou numerosas obras, né? Livros didáticos, entre eles o Curso Teórico e Prático de Aritmética e Gramática Francesa Clássica. Realizou programas de cursos ordinários de Física, Química, Astronomia, Astrologia, blá, blá, blá. Era o cara. Então, aí a gente pensa assim, bom, acho que foi Ávila, né? O Ávila falou alguma coisa sobre antes e depois.
a minha opinião, quer dizer, o que eu penso é que o Espiritismo surgiu no lugar certo, na época certa e com a pessoa certa, né? Então, imagina que 1800, século XIX, vamos dizer assim, o berço do saber, né, do conhecimento do mundo estava onde? Em Paris, né? Foi onde começou a surgir ali o primeiro movimento, né, na direção da codificação. Imagina, vamos falar assim, se a gente fizesse isso em outro lugar do mundo, será que daria o mesmo resultado? Talvez não, né? Em que época? Olha, todos os movimentos sociais que aconteciam, né, que a gente acabou de ver, né? E todos os movimentos vinham contrários à religião. A religião dogmática, aquela religião formal, né, que existia, que existe ainda, mas todos os movimentos vinham contrários àquilo. De repente chega uma filosofia religiosa pregando uma fé raciocinada, esquecendo o dogma, né, tirando de contexto o dogma, trazendo conceitos científicos lá que o positivismo, né, iniciava com todas as ciências. Então, na hora certa. Agora, precisava o cara adequado para isso também. Então, tinha que ter um espírito que tivesse esse preparo todo, reunida essa quantidade de habilidades para que ele pudesse, então, fazer o trabalho. E olha que, ainda assim, né, dizem aí as más línguas que ele quis roer a corda, que ele ficou naquela dúvida, será que eu sou capaz, será que eu posso, né? Aí os espíritos, vai lá, rapaz, que tu é capaz e tal, né? Estou brincando aqui, mas mais ou menos isso. Pois não, Deus. No filme, exatamente, mostra eles, exatamente. Então, aliás, deixa eu aproveitar aqui a deixa da Débora, né, que falou do filme. Tem um filme, né, que fala de Kardec, então vale a pena a gente dar uma olhadinha no filme. Agora, muito mais do que dar uma olhadinha no filme, eu sugiro a vocês o seguinte: se alguém aqui ainda não teve nenhum contato com o Livro dos Espíritos, por exemplo, está na hora, gente. E aí eu vou contar um negócio para vocês. Eu fico com medo, às vezes, de eu perder meu emprego, né? Se eu falar isso que eu vou falar para vocês agora, o pessoal tirar meu emprego. Mas é um livro chato pra caramba. Ô, livro chato. E aí eu acabei desenvolvendo uma forma de conseguir ler esse livro, né? Então, é claro que a gente o tempo todo tem alguma coisa que a gente quer saber, ou que algo que está em evidência na nossa vida, né? Quando isso acontecer, você fala assim, poxa, vida entre minha relação com os meus filhos. Vai procurar no Livro dos Espíritos, você vai achar alguma coisa lá. E aí você encontra um capítulo, você lê o capítulo. Aí daqui a uma semana tem uma outra coisa assim, né, que está pairando lá, é sobre, sei lá, você vai lá e procura que você vai encontrar. Aí dessa forma, eu acho que eu já li umas 15 vezes o Livro dos Espíritos. Aí dá, porque se você pegar lá da pergunta 1 até não dá, aí fica, chato. Eu não posso falar isso muito não, porque senão eu falo, senão eu perco o emprego. Pô, você está falando que o livro é chato na aula, né? Vai ficar ruim para mim. Mas é verdade, então tem que achar uma forma confortável de ler. E depois não é ficar nele, porque depois de lido o Livro dos Espíritos, a gente já sabe hoje, vocês vão cada vez mais amadurecer essa ideia de que somos todos médiuns, é preciso que a gente vá para o segundo livro, né? Que é o Livro dos Médiuns. Então, ler o livro... Aí esse é mais gostoso, que fala de umas coisas bem interessantes, né? Sobre os fenômenos, né? Sobre a mediunidade, sobre os médiuns, né? Que somos nós. Então, esse livro já é um livro que vai mais legal. E aí o terceiro, então, aí esse é fantástico. Esse aí é livro de cabeceira lá em casa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é aquele que você tem lá na cabeceira para, de vez em quando, olhar. E aí já perguntaram, pois não, tem uma pergunta ali. E aí já perguntaram, isso aqui é eficiência, vai um de cada lado, agora o microfone estereofônico, um de cada lado. Aí já me perguntaram uma vez, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho próprio? Não, é o mesmo evangelho lá do Novo Testamento, só que está interpretado à luz do Espiritismo. Pois não. Meu nome é Vinícius. Tudo bom, Vinícius? Completar um pouco essa questão do Livro dos Espíritos, porque realmente a leitura, pelo menos a inicial, assim... Você concorda, né? Ainda bem que eu não estou sozinho nessa, puxa. O que é legal é a gente ler um pouco
e ouvir, porque, por exemplo, no Spotify mesmo tem algumas leituras Ah, bastante hoje interessantes. tem um monte, tem Aí você está no carro lá, audiobook. está no trânsito e tal, você vai ouvindo os temas, aquilo uma vai boa. entrando, sendo trabalhado, e quando você pega o livro, vai fazendo mais sentido. É uma só boa. uma Bom, dica. falando em livro, eu vou dar uma dica para vocês. Estou vendo que a senhora está com um livrinho aqui. A gente tem um livro que, claro que não é obrigatório, mas eu diria para vocês, é desejável. O livro Conhecendo o Espiritismo, posso mostrar o livro da senhora? Olha aqui, ó. Você já conhece esse livro? Tem na nossa livraria aqui, ó. O legal desse livro, esse livro foi escrito por Adenauer Novaes. Cada capítulo, tem 20 capítulos só. 2 sentadas, dá para ler o livro todo. Mas o legal dele é o seguinte, cada capítulo é uma aula. Então, o capítulo número 1 é a aula de hoje, né? A gente pode, por exemplo, se vocês quiserem pegar o expositor da próxima semana, é só pegar o livro, ler o capítulo 2. Aí, antes da aula, vocês já estão sabendo tudo. Vão chegar aqui, vão metralhar ele de pergunta, né? Porque vocês já leram lá, já estão sabendo o livro. Aí o capítulo 3 é Espíritos, que é a terceira aula. Então, é um livro importante da gente ter, né? Porque, e para acompanhar aqui o curso. Então, vale a pena ter esse livro aí para acompanhar. E a sugestão que o Vinícius deu ali também é bacana, porque hoje a gente tem um monte de opções, né, de audiobook e etc. Aqui na Fundação também a gente tem, porque tem uma questão das traduções, porque o Livro dos Espíritos originalmente, né, foi escrito em francês, e a gente tem algumas traduções para o português. A Fundação La Harmonia teve um cara fantástico, aliás, eu sou super fã do espírito que ele que chama-se Djalma Argolo. Ele traduziu o Livro dos Espíritos, traduziu o Evangelho segundo o Espiritismo, traduziu o Livro dos Médiuns. Então, a gente tem aqui na Fundação traduções do Djalma, e que está numa linguagem muito fantástica, uma linguagem atual, tá? E ele fez a tradução direto do francês, não foi do original, ele não pegou as traduções já existentes para fazer. Então, vale a pena também, estou fazendo... É merchan? Como é que fala isso? Merchan, né? Estou fazendo um merchan, nem me pediram para fazer isso não, mas estou fazendo um merchan aqui porque é assim para mim, estou dizendo o que eu gosto, porque a gente pega às vezes algumas traduções aí que são complicadas e difíceis, né? Mas esses têm o conforto da linguagem ser muito atualizada, né? Muito, muito legal. Então, já que a gente falou de livro, vale a pena dar uma olhada nisso e quem sabe ter aí esses livros que eu estou mencionando. Bom, de novo, pessoal, até aqui tranquilo? Todo mundo, então, quando falar em Allan Kardec, todo mundo sabe que Allan Kardec é o codinome, né, de um professor, né, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que foi o codificador, né, da doutrina dos espíritos. Bom, e a sua missão, né? Os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos, seu gosto pelas ciências, inteligência e senso de observação prepararam Allan Kardec para a missão de codificador da doutrina espírita. Missão revelada a ele pelo espírito chamado Verdade em 30 de abril de 1856. Né? Eu já tinha antecipado esse slide aí para vocês. A nova doutrina viria dar luz aos homens, esclarecer as consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Então, é aquilo que eu perguntei para vocês no início, né? E disse como é para mim. Então, que função essa doutrina traz para cada um de nós? Vamos refletir sobre isso. Para mim, é de me fazer movimentar, de sair daquela área de conforto, da zona de conforto, né? Ter um movimento em prol do universo. Eu gosto de dizer até o seguinte, que todas as vezes que a gente faz esse movimento, que a gente dá um passo na direção de Deus, e eu estou tirando o microfone aqui, cada vez que a gente dá um passo na direção dele, ele dá 10 passos na nossa direção. Mas é preciso que a gente faça esse movimento, né? Se a gente fica parado esperando que algo aconteça, pode ser que não aconteça. Então, pois não, tem outra pergunta lá atrás. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Thiago. Tudo bom, Thiago? Uma curiosidade também, talvez entre no que você falou sobre fofoca espírita. Já sabe quem é o espírito da verdade? Rapaz,
A gente desconfia, tem rumores aí e tal, mas nunca, oficialmente não tem. Eu acho que foi Jesus, ainda que tem entendimentos que não é um espírito. Ele se nomeava Espírito da Verdade, mas era uma pleiade de espíritos, não era um só. Né? Mas há quem diga que era Jesus. Então, não tem nada que possa afirmar isso, mas, como você bem disse, é por aí. Bom, para que isso ocorresse, né, depois de um movimento positivista, entendendo o pilar, o cunho científico, né, que está dentro dos 3 pilares lá, que estão pautados no Espiritismo, então era preciso que um método científico fosse organizado, né, para que a sistematização do estudo ocorresse. Então, ele adota, né, o método intuitivo racionalista pestalozziano, por ser discípulo de Pestalozzi. Perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médiuns que não se conheciam sobre as mesmas questões. Então, quando coincidiam, Kardec as considerava dignas de apreciação. Usou o mesmo trajeto de pesquisas científicas, observava, comparava e analisava sistematicamente e então concluía. O Espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação. E aí, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, sobre o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido pelos espíritos, o seu nome, em uma das suas reencarnações, foi um sacerdote druida. Então, acho que de tudo isso aí que eu já tinha contado para vocês, faltou apenas uma informação, que essa sugestão dos espíritos de que ele adotasse o codinome de Allan Kardec foi porque numa encarnação anterior de Kardec, olha aí, Débora, chegando, ó. Então, ó, numa encarnação anterior, ele era um sacerdote druida. E os espíritos sugeriram, então, olha, use esse nome, que foi o seu próprio nome numa outra encarnação. Então, ele adota o nome e está aí. Bom, e aí sobre as obras? Nós já tínhamos ensaiado um pouquinho a respeito, e mais uma vez eu enfatizo, né, a necessidade, vamos dizer, porque a gente não pode se debruçar a estudar o Espiritismo sem que a gente tenha contato com essa obra, né? com esses livros, pelo menos. É claro que, como eu falei, a literatura espírita é muito vasta, nós somos muito privilegiados porque tem muitos autores que ampliaram a ideia inicial ali kardeciana, mas a gente não pode se debruçar, entrar na proposta, né, de estudo do Espiritismo sem conhecer a base. Então é importante que a gente conheça. E é claro que a primeira é o Livro dos Espíritos. Então a gente já falou aqui sobre, né, de que maneira cada um vai encontrar o seu jeitinho, a sua forma, né, mas a gente vai ter o contato com ele. Depois o Livro dos Médiuns, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que, como eu falei, não é diferente dos outros 4 evangelhos, né, que se encontram lá no Novo Testamento. É o mesmo texto, só que ele é esmiuçado para a gente ali. Tem já as dicas, né, vamos dizer assim, à luz do Espiritismo. Então, por exemplo, se a gente vai numa igreja católica e o padre está fazendo a pregação dele a partir do Evangelho de Mateus, por exemplo, ele vai trazer ali o Evangelho, aquele texto, né, o ocorrido ali, com a participação de Mateus, à luz da Igreja Católica. Ele vai contar aquilo, ele vai pregar de uma forma católica, dentro, né, dos conceitos do catolicismo. Se a gente for numa igreja evangélica e o pastor estiver falando sobre o mesmo texto, é a mesma história, é a mesma coisa, mas ele vai trazer aquilo à luz da doutrina dele, né? Das ideias protestantes, né? Religiosas do protestantismo. Então, da mesma forma, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o mesmo Evangelho, mas trazido à luz do Espiritismo, dentro da nossa ideia.
Pois não. Luiz, você acha que essas... esqueci o termo agora. O primeiro livro do Evangelho segundo o Espiritismo sofreram várias traduções. A Bíblia Sagrada, né, que chama a Bíblia, tanto para os católicos como para os protestantes, eles também tiveram várias traduções. E aí, nessas traduções, várias interpretações do que foi dito na original. Você acredita que tenha acontecido isso também com a obra original de Kardec? Sem dúvida. Inclusive, existe uma corrente de discussão a respeito disso. Falando da Bíblia, né? A Bíblia só tinha em hebraico e aramaico, quando Lutero resolve, então, levar a Bíblia, porque ela só era permitido aos sacerdotes, né? Quando ele resolve protestar diante da igreja, e daí, né, nasce a religião protestante, e fazer uma tradução para o alemão, ele deu a interpretação dele. A partir daí, muitos outros tradutores pegaram as traduções luteranas, né, e outros também trouxeram. Bom, eu diria assim, o ideal seria voltar à fonte, né, e fazer essa tradução. Isso foi o que aconteceu agora, porque existem muitas traduções do original, né, da primeira obra em francês, e essas muitas traduções, você chamou de interpretações, né? Pode trazer até alterações no texto, né? Então, por exemplo, eu estou sugerindo, né, a tradução que nós temos aqui na nossa casa, porque, como eu falei, o Djalma, ele foi pegar lá na fonte, a tradução dele foi do livro original. Então, quer dizer, não minimiza, porque é claro que traz também um pouquinho dele, né? Mas minimiza essa possibilidade de alterar o conteúdo, né? O contexto ali da história. Mas é claro que isso acontece, porque isso é humano. Cada um que conta cada um que conta um conto aumenta um ponto, né? Então isso é humano. Cada vez que a gente vai contar uma história, você imprime a sua participação. E cada vez que a gente faz uma tradução, a gente acaba imprimindo algo nosso naquilo. E isso vai, né? A história do telefone sem fio, não tem uma brincadeira assim, né? Você fala uma frase aqui, quando ela chega lá na outra ponta, o cara fala que amanhã tem aula do curso básico, aí chega lá na ponta, amanhã eu vou comer batata frita com abóbora, sei lá. Nem sei se combina, né? Batata frita. Aliás, eu nem gosto de abóbora, não sei porque que eu falei isso. Mas é o que ia acontecer. Oi, Lúcia. Luiz. Depois eu vou começar com você. Você já leu todos esses livros? Olha, isso é uma briga. Porque eu digo, sabe, eu tenho uma estante lá em casa, aliás, quando a gente estava no online, né? Aí eu ficava na frente, que é para mostrar que tem livro, né? Eu ficava botava a câmera assim, bem na frente e a estante atrás. E aí eu dizia que eu me orgulhava de que todos os livros que estão ali, eu já li. Agora, eu vou dizer para você, se eu pegar assim, um livro no início até o final, nem sempre. Não, agora, muitas vezes, a cada necessidade, né, e hoje mesmo, eu vou trazer no final do slide, vou trazer para vocês qual é a bibliografia dessa aula, né? São vários livros. Então, muitas vezes a gente, nessa rotina de preparar a aula, de criar os conteúdos, você é obrigado a reler alguns capítulos. Então, tem alguns livros que eu nunca li todo. Eu já li alguns capítulos que dizem respeito aos temas. Outros livros, sim, já li todos. Mas se você me perguntar, olha, precisam ser relidos? Talvez sim, porque é necessário que a gente revisite isso para relembrar. Então, não sei te dizer quantos, mas já muitos. Não, mas a minha pergunta não era exatamente se você tinha lido eles todos, os livros. Bom. Mas assim, eu queria assim, um conselho de se existe uma ordem, como aquele Guerra nas Estrelas, né? Que você, você começa aí você leria do terceiro para o quarto, quinto, depois você vai... Eu assisti na ordem que meu filho me ensinou. Né? Pois eu assisti na ordem na época que eles foram lançados, olha que coisa, né? Assisti agora. Mas a melhor ordem é essa aí, Livro dos Espíritos,
A cronológica. Livro dos Médios, Evangelho, a melhor ordem é essa aí mesmo. E que é a ordem cronológica da publicação, que aliás a gente vai ver isso agora. Tá bom, obrigada. Ok? Bom, então vamos um pouquinho mais. Aí falando um pouco do Livro dos Espíritos, então, aliás, vocês notaram quantas vezes apareceu ali que o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. Vocês sabem por que apareceu isso várias vezes? É porque vai cair na prova daqui a pouco. Vocês sabiam disso? Estou dando a dica valiosa, né? Então, quando perguntar quando foi publicado, né, o marco do início do Espiritismo, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, todo mundo vai tirar 10 nessa, né? Olha, porque quantas vezes já apareceu isso ali. Então, do que trata esse livro? Então, ele é a síntese do conhecimento espírita. Trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura. Porque uma coisa que o Espiritismo traz de muito bacana, que, aliás, Ávila, a gente falava, né, sobre o marco, né, 18 de abril de 1857, para cá, a partir daí, nós, né, a humanidade, teve uma informação muito importante. Você sabe qual foi? Quem me diz aí, o que o Espiritismo trouxe de muito especial e que eram coisas que foram compiladas, todas já existiam, mas a partir do Espiritismo ele trouxe uma ideia muito importante para nós. Quem é que sabe me dizer o que é? Hã? Somos espíritos imortais? Cadê a estrelinha para Ana? Somos espíritos imortais. Ele traz a ideia de que a vida não cessa num fenômeno chamado morte do corpo físico, né? Ela se transforma, né? E que há vida além da vida material e que existe um mundo espiritual. E a partir do Espiritismo, então, muitas informações foram trazidas a respeito dessa instância, né? Quando essa galera começa a se reunir ali, significa que está acabando o meu tempo, que eu tenho que andar rápido aqui, porque está chegando a hora. Então, vou sintetizar. Então, isso é algo que o Espiritismo trouxe de muito importante, né? A informação de que não cessa aqui, né? De que a morte não existe. Aliás, existem uma terminologia que também veio com o Espiritismo, que muitas vezes a gente fala assim, ó, o fulano lá, o cidadão morreu. O que seria mais certo a gente falar, o cidadão, o fulano, o ciclano morreu ou ele desencarnou? Né? Desencarnou. Então, mas aí, sob que aspecto? Porque quando a gente fala que desencarnou, a gente está se referindo ao espírito. O espírito desencarna. Quando a gente está falando do corpo físico, a gente está falando que morreu. Aí o corpo físico morre. Então, quando a gente fala morte, a gente está se referindo ao corpo físico. Esse sim, morre, né? Mas o espírito não. O espírito desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Aliás, a gente vai ter 3 aulas que vão falar só sobre reencarnação. Então, a gente vai trazer bastante aí a respeito desse tema. Bom, então isso é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médios, publicado em 1861, em Paris, Guia para os Médios, trata sobre vários gêneros da manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, desenvolvimento da mediunidade, viu, Vitória? Ó, recomendação, Livro dos Médios. As dificuldades e tropeços na prática, porque não pensem que a mediunidade é moranguinho com creme, né? Tem aí um monte de coisa. Aliás, eu falei morango com creme porque eu gosto, mas quem gostar de outra coisa, pense no que gostou, mas entenda que a mediunidade não é assim, né? Tem lá seus tropeços. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, vejam que há uma ordem, um crescimento cronológico, né? Cada mais ou menos 2, 3 anos, a publicação de outro livro. Então, é a parte moral dos ensinos dos espíritos, né? É a explicação das máximas morais do Cristo de acordo com o Espiritismo e a aplicação nas diversas circunstâncias da vida corporal e espiritual. O Céu e o Inferno, ele foi publicado em 1865, em Paris. É a justiça divina, segundo o Espiritismo, o exame comparado das doutrinas sobre
a passagem da vida corporal, da vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, os anjos e demônios, e que ninguém pense, né, que, eu não falei, quando essa galera junta ali, olha a placa que me mostraram ali, ó, olha lá, ó, então, quando essa galera junta é porque está acabando, é hora de eu sintetizar aqui para encerrar, mas ninguém pense, né, quando a gente fala ali de anjos e demônios, né, que essa iconografia seja literal. Quando a gente está falando de anjos, não está falando de ninguém com asas, ainda que é o que construímos ao longo da nossa vida, né, as nossas asas, mas para nos tornarmos espíritos, né, superiores, espíritos muito evoluídos, né, muito cheios de habilidades, né, não vai criar asinha ali, mas é uma forma bacana, né, de definir, didática, né, de definir ali essa evolução. As penas e etc. Com exemplo acerca da situação real dos espíritos durante e depois da morte. A Gênese, apesar do nome Gênese, né, que dá a origem, né, o início, foi o último, o quinto dos livros, né? Então ele foi em 1868, em Paris, explica os milagres, as predições de Jesus segundo o Espiritismo, né? Traz a análise à luz da ciência da época, né, sobre a origem do universo na Terra. Aquilo, me perdoe, eu esqueci o nome do senhor que falou lá atrás, mas o que eu falei da aula 4, então, muito dos conteúdos da aula 4 vão estar aqui, né? A formação dos mundos, o surgimento dos espíritos, enfim. Além disso, depois que Kardec desencarnou, por ele ter muitos escritos, né, aí fizeram uma compilação de tudo aquilo que ele havia escrito e aí publicaram um outro livro chamado Obras Póstumas, né, que é uma biografia, o discurso do sepultamento, 5 alternativas da humanidade, as expiações coletivas, músicas espíritas, a morte espiritual, iniciação espírita, enfim, é um livro que vai trazer muita informação interessante também, apesar de não estar contido dentro da obra básica, dos 5 livros básicos, que foram os livros que foram publicados pelo próprio Kardec. Esse aí foi depois do desencarne dele. E, por fim, o que é o Espiritismo, que é o princípio básico da doutrina, a ciência prática experimental, né, solução dos problemas de ordem moral, psicológica, filosófica, né, a biografia de Allan Kardec. Bom, aí além disso, o próprio Kardec disse o seguinte: a obra não está pronta, não está conclusa, e ela avança com o avanço da humanidade. Então, a ideia de Kardec é que houvesse uma continuidade desses estudos. Então, durante ainda muitos anos, foram publicados revistas, né, pequenas publicações, vamos dizer assim, ainda com esse próprio título, né, de revista espírita. Então, a imperiosa necessidade de criar uma folha que periodicamente pusesse, né, os estudiosos dos fenômenos espíritas a par do que se passava no mundo e os instruísse de modo ordenado sobre as mais variadas questões doutrinárias. Então, as edições das revistas espíritas ainda permaneceram por muito tempo na ideia de dar continuidade a isso. Depois disso, é claro, a gente amplia isso para uma infinidade de outros autores, né? Então, por exemplo, um que eu gosto muito e que vai ser interessante até para aqueles que estão começando, André Luiz, tem uma obra, né, através de Chico Xavier, traz uma obra importante, muito bacana, tem livros aí fantásticos. E 5 minutos ainda? Então, só para fechar aqui, né, falado sobre 6 minutos ainda. Então, dito sobre tudo isso, então eu queria falar agora sobre esses conceitos básicos, né, da ideia espírita, onde o primeiro deles é a ideia da existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, o único imaterial, sem a visão antropomórfica, característica das religiões dogmáticas. Então, quando vocês pegarem o Livro dos Espíritos, que eu sei que vão agora fazer isso, né, depois de tudo que nós falamos aqui, e quando abrir lá, a pergunta número 1 do livro será assim: que é Deus? E ele pergunta: que é Deus, não é quem,
que é Deus. E a resposta fantástica dos espíritos vai dizer: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, qualquer coisa além disso procede de nós. Então, quando dissermos assim, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é... Ok, mas procede de nós. Porque até onde podemos ir, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa é a forma, tirando a ideia construída por nós, né? A antropomorfia vai falar isso. Nós construímos um Deus à imagem e semelhança de nós, né? Ao contrário do que está na Escritura, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas nós fizemos o mesmo, construímos cada um de nós um Deus a essa imagem, né? Então, sobre isso. Segundo, a existência dos espíritos como seres imateriais, imortais e que conservam a individualidade após a morte do corpo físico. Número 3, a evolução dos espíritos sem cessar na direção da perfeição divina, um único determinismo na vida. Então, a doutrina dos espíritos é uma doutrina evolucionista. Ela vai dizer que nós estamos o tempo todo em progresso, né? Adquirindo habilidades, nos melhorando, né? Nos tornando melhores e mais capazes o tempo todo. Número 4, passei demais aqui. Número 4, a reencarnação como mecanismo fundamental para a evolução dos espíritos e cujo processo se revela na justiça divina, que educa para a compreensão das leis de Deus. Como eu falei, nós teremos 3 aulas que vai falar a respeito da reencarnação. O número 5, a mediunidade como meio natural de comunicação entre os espíritos e como uma faculdade natural inerente a todos os seres humanos. Nós também falando sobre isso hoje, né? Soubemos àqueles que não sabiam ainda que somos todos médios, né? Num grau qualquer, né? Alguns muito sutil, né? Aquela mediunidade a nível intuitiva, né? de inspiração, e há aqueles que têm uma mediunidade muito aparente, aquela chamada então ostensiva, né? Mas num grau qualquer todos nós somos médiuns, né? E isso é um mecanismo, vou dizer assim, natural, não tem nada de sobrenatural nisso. O sexto ponto, a moral cristã, como código de ética sobre o qual se apoia a conduta do verdadeiro espírito. Então, o espiritismo se apropria da moral cristã, né, como um código de ética para nós, né? Então, muito daquilo que o catolicismo, né, que é a religião ali do braço judaico-cristão, nos trouxe. E, por fim, o sétimo ponto, a pluralidade dos mundos habitados. Não é apenas a Terra, isso é o universo infinito e plenamente ocupado. Então, esses são os 7 pontos, né, dos quais se baseiam, né, a ideia espírita. Como nós falamos no início, o tríplice aspecto, né, o espiritismo está montado nesses 3 pilares da ciência, que estuda e explica os fenômenos. A filosofia que indaga e esclarece é aquela que não te permite aceitar imediatamente uma simples informação, você vai questionar, você vai indagar a respeito daquilo, e a religião, que funciona como o meio de transformação, aquele que nos modifica, nos eleva. Bom, Adenauer traz essa reflexão aqui, os avanços da ciência nas relações sociais, no entendimento do direito, da psicologia, na medicina, nas artes, portanto, em todos os setores da vida humana, fomentam discussões que afetam a compreensão tradicional a respeito de tudo quanto pertence à ciência. Por esses avanços, a contextualização é fundamental para compreender o conceito da época em que foram enunciados, bem como entendê-los na atualidade. O Espiritismo contém uma doutrina progressista que se atualiza conforme os avanços da ciência, mesmo que suas conclusões atinjam seus fundamentos. Então, de uma forma fantástica, Adenauer sintetiza tudo isso que a gente falou a respeito da doutrina dos espíritos. Como eu falei, essa é a nossa bibliografia dessa noite. Eu desejo que vocês não acreditem em absolutamente nada do que eu falei para vocês. E se querem saber,
vão procurar, vão estudar, vão olhar nos livros, mas não fiquem apenas com isso que eu falei para vocês, porque não é o suficiente. Questionem mesmo, falem assim, poxa, será que aquele careca falou de verdade o que está lá, né, nos livros e tal? Então, estou provocando a vocês desconfiarem e irem estudar. Combinado? Então, por hoje, pessoal, muito obrigado, muito boa noite a todos. Eu desejo uma boa jornada, porque esse é só o primeiro passo de tudo aquilo que a gente vai construir junto com vocês, né, a essa quantidade toda de mãos durante esse período, ok? Muito obrigado por hoje. Grande abraço. Obrigada, Luiz.